Noite, seguimos com o estudinho hoje e hoje a gente vai ter um papo cabeça, tá? Apesar de ser um único versículo que a gente vai estudar hoje, que é a parábola do fermento, Deus revelou muita coisa, gente. Não vou falar para não assustar vocês, mas umas 5 páginas ali de estudo e eu fui a fundo, sabe? Então, se preparem, papel e caneta na mão, porque o que Deus quer entregar, assim, ó, é tremendo, gurias, tá? Então, né, de novo, bem-vindas, né? A gente vai falar da parábola do fermento hoje. E só queria fazer uma oraçãozinha pra gente convidar o Espírito Santo para nossa reunião também, né? Então, vamos lá, gente. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que é vindo o teu reino, Deus. E te pedimos, Espírito Santo, que tu esteja entre nós, Senhor, porque essa reunião aqui é para ti. Que tu venha fluir, Senhor, com liberdade nessa reunião. Que tu fale aos nossos corações, Senhor. Que tu abra os nossos ouvidos para ouvirmos e os nossos olhos para que nós possamos ver, Deus. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que tudo aqui seja para a tua glória, para que tu seja glorificado e louvado, Senhor. Pois tu és o único digno. Em nome de Jesus. Amém, gurias? Amém. Tá, vou abrir para comentários no finalzinho, tá? Porque vai longe se a gente for entrar em comentários, porque como vocês sabem, né, gurias, a gente recebe uma palavra de Deus cada vez que a gente lê um versículo na Bíblia, e às vezes eu vou receber uma revelação que outra pessoa não receberia. Então, podemos ler assim milhões de vezes a Bíblia, que cada vez Deus vai trazer algo novo pra gente. E o de hoje assim foi inusitado para mim, tá? E só para vocês, para dar uma intro relacionado ao estudo da semana passada, né? Para quem não estava aqui, a gente estudou a parábola do grão de mostarda. Tava falando até para as gurias que eu estava plantando esse grãozinho no jardim hoje. E muitos estudiosos, eles utilizam as duas parábolas com continuidade, né? Eles não pregam somente uma parábola, eles sempre falam das duas. E a gente não falou semana passada porque justamente eu senti, olha, vamos separar um espacinho só para a parábola do fermento. E qual é que é a diferença essencial das duas? Uma está falando do reino no externo e a outra está falando do reino no interno. Então nós falamos de semear, de plantar o grão de mostarda, e o externo é tudo aquilo que vem de obra, né? Basicamente é o pouco que nós fazemos para Deus e que Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida, né? Amém. Agora a gente vai falar da parábola do fermento. E a do fermento é diferente, né? Ela é interna. E fala muito do pouco que nós somos. Então, o pouco que nós fazemos com o pouco que nós somos. Então, só para dar uma recapitulada no que a gente estudou, o grão de mostarda, ele depende da umidade, da água, da poda e da luz, quando o fermento depende do calor. O grão de mostarda, ele gera em nós um propósito, né, que nos leva à obra externa, e o fermento, ele nos gera uma transformação interna, que seriam os nossos frutos. Tá? Só para lembrar isso para vocês. Vamos entrar então já no fermento, né? Quem quiser me acompanhar, vamos para Mateus 13, 33. É um versículo, tá, gente? Vamos lá. Mateus 13, 33. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. A mensagem principal que a gente vê aqui é que essa mulher, ela escondeu essas 3 medidas de fermento para que a massa crescesse, fosse levedada. E como assim esconder? Né? Muitas vezes o esconder nos remete ao oculto. Então, assim, ele cresce de forma quase invisível. E assim também trabalha o agir de Deus na nossa vida. Ele é constante mesmo quando a gente não percebe. Muitas vezes a gente pensa que estar mais próximos de Deus, a gente está ali trabalhando para a obra dele, isso aproxima a gente, né?
E assim como na parábola do grão de mostarda, quando a gente faz algo para Deus, a gente está se realizando, a gente está exteriorizando satisfação, alegria. No entanto, isso pode nos dar um falso sentimento de santificação, como se nós fôssemos justos. Estamos ali realizando, sendo produtivos para a obra. E principalmente, dá essa ilusão de que a gente está mais perto de Deus. Crescendo externamente, a gente gera os ramos, as folhas, que nem a gente falou. Mas e os frutos? Será que a transformação está acontecendo na mesma proporção internamente e externamente? A parábola do fermento, ela nos conduz a algo mais profundo. Aquilo que está oculto, mas que transforma toda a massa. O fermento, ele não é visto, mas ele age de dentro para fora. E ele leveda a farinha. Ele representa a transformação do nosso caráter, da nossa essência, do nosso temperamento, aquelas coisas que eu gosto de falar. E não se trata só daquilo que a gente faz, mas de quem nós escolhemos ser. E agora a gente vai entrar no papo cabeça que eu comentei para vocês, tá? É difícil de acompanhar porque vai para uma área filosófica, volta para uma área prática, mas o que nós vivemos hoje? Vou falar de mim, né? Que por muito tempo eu tive essa ilusão de que aquilo que eu fazia era basicamente quem eu era. E muitos de nós, às vezes quando a gente é questionado, né? Quem tu és? Quem é a Ana Paula, que entrou agora? A gente já fala, olha, sou administradora de empresas, sou casada, mãe da Marcela. A gente já fala logo o que a gente é. E engraçado que no inglês, o I am, ele tanto vale para o eu sou quanto eu estou. Então, normalmente, a gente já dá ali o que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo. E a gente remete isso no nosso ser. Tanto é que muitas mulheres que vêm para os Estados Unidos também se veem sem essa capacidade de estar no ramo de trabalho, voltando para suas carreiras e meio que se perde. E procuram outra rota, ou tenta desenvolver linguagem para se redescobrir. Ou também muitas mães que os guris já crescem, a gente já pensa, ué, e agora? Qual é que é o meu hobby? O que eu vou fazer? Quem que eu sou pós-maternidade, né? Início de maternidade. Deixa eu ver onde eu estava. E isso, né, ele não significa que a nossa ação seja irrelevante, tá? Não estou dizendo isso. Mas o que a gente precisa fazer, né, para nascer? Mas que o fazer precisa nascer de uma escolha de ser. Complicado. O fazer precisa nascer de uma escolha de ser, tá? Agora a gente vai para outra ramificação, outro pensamento. Então, hoje a gente faz para ser, basicamente. E o que a filosofia diz? Que nós somos antes de fazermos. E se tu for pensar bem, é verdade. Nós vamos agir com impulso, nós vamos agir com o que nós somos. Que está baseado, né, nos nossos temperamentos. Então, se tu é uma pessoa impetuosa, né, tu já vai agir rapidamente. Então, filosoficamente, nós somos antes de fazermos. Mas e se isso aí for o problema? E se a gente e mesmo assim a gente precisa ser transformado, como é que a gente faz essa transformação? Eu me vi me perguntando isso muitas vezes. Né? A gente tem um temperamento explosivo, como é que a gente faz para mudar a nossa essência, transformar aquilo? Querer ser mais pacífica, mais paciente. E ali em Romanos 12, 2, a Bíblia diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança, outras versões vão dizer renovação, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que linda essa palavra. Então, Deus está falando aqui que nós não podemos nos acomodar com o mundo. A gente tem que renovar nossa mente e transformar nossa mente. Então, a gente não pode só escutar o que a sociedade dita. A gente não pode só escutar o que a filosofia diz que nós somos. Tu nasceu assim, vai ser assim. E o ponto crucial disso é, a única forma da gente transformar o nosso ser é agindo de forma intencional. Então, assim como o fermento, ele só transforma a massa quando ele está adicionado, quando ele está misturado, né? A nossa essência também vai ser moldada
quando a gente escolher ser como Cristo. E a partir dessa escolha, nós agiremos de acordo com essa transformação. Tá? Então aqui, só para resumir, a gente pensa que faz e é, ou a gente é e faz. O que a Bíblia está nos falando aqui é que risco ser, risco fazer, tu tem que se tornar. Então não é nenhum nem outro no fim. Aliás, é o fazer, mas com intencionalidade. Então, portanto, o fazer a obra, né? O fazer gerar folhas. Sem a transformação interna, ela só gera os ramos e as folhas. Mas a gente agir intencionalmente, né? Vamos pegar essa palavra, intencionalmente, intenção com a mente. Para ser transformado, isso permite que o fermento mude a nossa essência. Não sei se vou falar um pouquinho mais devagar porque é um conceito difícil, mas lá no início de Mateus já fala, né? O verbo era com Deus, ele já era. E o verbo se fez carne, ação. Então, está intrínseco ali o ser e o fazer. Porque a gente não pode ser o nosso velho eu. A gente não pode querer ser quem a gente é hoje, mas a gente tem que intencionalmente querer ser como Jesus. Né? Então, dá um giro ali, né? A gente é, depois a gente faz com intencionalidade, a gente é verdadeiramente nele. Nós somos com Cristo. Tá? Então, isso aí que esse início já me impactou muito, que é a diferença da parábola do grão de mostarda. Então, a gente vai para o nosso próximo tópico, que é o estar nele transforma o nosso ser. Tá? Então, a gente viu que a gente não pode ser o que a gente é essencialmente, não podemos só focar no fazer, mas a gente tem que estar nele para transformar a nossa essência, o nosso ser. É um ser novo, né? E a única maneira de transformarmos o nosso ser é agindo. Então, né, elas por elas, acaba que a gente tem que fazer mesmo. E ali em João 15:5, vai dizer, Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E como é que a gente pode fazer essa escolha de permanecer nele? Vou contar uma história curiosa para vocês que me remeteu muito à história de Marta e Maria. Né? Aquela história que a gente estudou, que uma ficava aos pés de Jesus ouvindo e a outra ficava lá fazendo, se preocupando. Né? E geralmente nos domingos, quando nós vamos para a igreja, nós dirigimos 40 minutos até a igreja e eu fico ali, né? Agitando as mídias, fazendo conteúdo para as gringas, né, que é o nosso grupo das gringas cristãs. Estou organizando a agenda da semana, colocando tudo em ordem, porque no domingo a gente decidiu que vai ser o domingo do planejamento agora. E eu fico trabalhando na obra, né, gerando folhas, enquanto meu marido dirige. E eu sei que o Pietro não gosta que eu fique no telefone. Mas eu já sou uma pessoa acelerada, eu já estou querendo sempre fazer alguma coisa enquanto eu estou ali, né, 40 minutos olhando para a paisagem. Aquilo ali me dá um nervoso. E o Pietro não é de muitas palavras, ele não fica filosofando até chegar lá. Então, muitas vezes, né, as crianças, os guris começam a brigar, a esbarrar no banco dele, e eu sinto que fica tenso. E, intencionalmente, eu decidi que eu não ia pegar o meu celular na semana passada, ia ficar olhando a paisagem ali na plenitude do Senhor. E eu estava ali, olhando para os outdoors, olhando as cores, né? E começaram a ver pensamentos na minha mente. Comecei a reparar as cores vibrantes que tinham nas fotos e que refletiam a criação. Olha a viagem. E eu falei com o Pietro ele é profissional de automação, né? De eletrônica. Essa é a formação dele. E eu questionando, né? Pietro, de onde é que uma mente de uma pessoa criou, conseguiu pegar as cores das paisagens e passar por uma tela, passar por um LED, né? E minha cabeça não tem noção de como é que eles fizeram isso. E ele me explicou que a televisão, por exemplo, a tela, ela tem tipo uma lentezinha de LED que fica atrás, que tem o nome de RGB, que combina 3 cores primárias. Então, são 3 cores nessa lente. O vermelho, o verde e o azul. Então, RGB, Red, Green and Blue. E isso gera todas as demais cores. Olha que jogada, gente, do Espírito Santo.
E na hora, gente, no instante que ele falou isso, o Espírito Santo falou no meu coração, me lembrou da parábola, do versículo que está em 1 Coríntios 13, que fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre estes três, porém o maior destes é o amor. Então, gente, na hora já veio. O azul é a fé, o verde é a esperança e o vermelho é o amor. E eu, simplesmente, minha mente abriu. Eu falei, gente, a gente precisa dessas três cores, né? Para permanecer no amor dele. É a fé, a esperança e o amor. E vamos voltar e falar de novo. Vamos ler de novo o nosso versículo do dia, que é: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou quantos? 3. Eu ia dizer conchada, para vocês ouviram a piada da conchada, fica ali. 3 fermentos. 3 medidas de fermento, gente, até que levedasse a massa. Então, olha a conexão. As 3 cores com as 3 medidas de fermento. Então, a gente vai explorar isso, né? Mas, basicamente, assim como as luzes, elas se combinam para criar uma variedade infinita de cores, a fé, a esperança e o amor se complementam para formar uma vida cristã equilibrada e iluminada pela presença de Deus. E, igualmente, o fermento, ele transforma toda a massa de dentro para fora. E a fé, a esperança e o amor são essas 3 medidas de fermento invisíveis que geram o nosso crescimento e vão manifestar os frutos do Espírito Santo. Só para... eu tenho até aqui no meu computador anotadinho, ó, quais são os 7 frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como a gente não se cobra por não ter esses 7 dons todos os dias. Paciência todo dia, cada minuto. Eu me cobro muito, porque eu quero permanecer no amor dele, né? Quero obedecer, fazer tudo para estar próximo do meu pai. Mas tudo isso que eu aprendi nesse domingo, olhando a paisagem, me trouxe uma leveza, sabe? A gente não precisa se preocupar com o resultado imediato. A gente tem que confiar que no tempo certo, e se a gente tiver essas 3 combinações, tudo vai se manifestar. E o nosso interior ele vai ser transformado. Então a gente vai para o próximo, tá? Que é mais a parte boa, né? A parte que eu gosto, parte prática. O que a gente vai tirar de aprendizado real, tá, gurias? Vamos lá. Levedando a massa. Como é que a gente vai fazer isso? Anotem aí. Essas 3 medidas, né? Como a gente já falou, a gente vai começar com o ponto de partida que é a fé. E a fé, a palavra originária dela, nos traz convicção, confiança, crença, crédito. Crédito é tu tem o crédito antes de tu ter o dinheiro, né? E fidelidade. E o primeiro passo para a gente transformar o nosso ser é crer. Né? A fé, ela é o meio pelo qual a gente se conecta com o agir sobrenatural de Deus. A fé não depende da nossa compreensão humana, mas ela é um presente de Deus. Lá em Romanos 10:17 vai dizer: e assim a fé vem pela pregação, pelo ouvir a palavra de Cristo. Em Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, para começar aqui, não depende de nós, mas a gente pode fazer alguma coisa para gerar a fé, né? Vem pelo ouvir a palavra, pregação, ouvir. E uma coisa que me bateu assim muito forte, que a fé ela não é acreditar em Deus. Gente, virou uma chave no meu cérebro isso. Porque acreditar, gurias, está relacionado a nós termos uma avaliação crítica, uma opinião, uma ideia sobre algo compreensível. Então tu vai ter a compreensão, tu vai ter a opção de acreditar ou não acreditar, mas é baseado no que tu conhece, né? No que tu compreende. Para te tomar decisão, tu tem que compreender. E Deus, a palavra diz que ele é incompreensível, imensurável. Então nós não compreendemos a Deus. Romanos 11:33-34 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
Ninguém pode afirmar isso na Bíblia inteira, né? Só apenas o Filho. E Salmos 145, 3 fala: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Então a gente não pode colocar Deus num potinho. Não somos nós, né, que vamos ter essa compreensão. Podemos sim, hoje nós vemos como espelho, porém nós vamos ver Ele face a face. Aí a gente vai compreender tudo, a palavra diz. E a fé verdadeira, ela transcende do quê? De um nível de confiança pessoal e espiritual nele, né? E sem a necessidade de explicações complexas ou compreensíveis. Assim como diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso mostra que a fé ela é algo que nos conecta com o invisível, algo que é além da nossa razão humana. E a fé em Deus ela vai muito além do nosso simples conhecimento. Ela envolve o relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E não pode ser explicado, mas vivido. É uma experiência. Sempre que eu falo do meu Deus, da minha fé, é algo que eu digo que eu não posso explicar. Não tenho como explicar em palavras, é algo que eu sinto. É uma experiência, tu tem que ir lá, tu tem que ter essa experiência, ir num culto para te ver o que tu sente ali. É transformador, é muito forte. Isso a gente não consegue explicar. E eu tenho um filósofo que eu conheci através de uma amiga, que ele se chama Jacó Petri. E ele é gaúcho. Eu amo ouvir ele. Ele fala assim, ele fala coisas muito profundas. E ele fez essa referência do Jardim do Éden. Olha que impressionante. O que era o Jardim do Éden? Se nós formos aplicar para o que a gente está estudando hoje, é um estado da nossa mente. No Jardim do Éden, Deus caminhava com eles pelo jardim, com Adão e Eva. Eles tinham relacionamento, intimidade, porém eles não tinham conhecimento total de Deus, de quem era Deus, porque eles não podiam comer naquela árvore do fruto do conhecimento. A partir do momento que eles conheceram a Deus, eles perderam o relacionamento. Então a nossa dependência está baseada na fé. Né? A gente vê a história de Moisés, os egípcios eles não compreendiam como o povo hebreu conseguia crer em um Deus sem cara, sem face, sem imagem. Como que vocês estão orando para o nada, olhando para o ar? Por quê? Porque isso é a fé. Não é a gente orar para um objeto, como eles faziam naquela época, né? Eles tinham as imagens ali de cada deus egípcio e eles se prostravam nas imagens e Deus o livre alguém derrubar uma imagem. Mas a nossa fé ela é baseada em algo invisível, né? Que a gente sente. E a gente abandona ali esse controle que a gente tem que ter do entendimento humano. Então, o que a gente pode resumir da fé como ponto de partida? Qual é que a gente chama de CTA em inglês, Call to Action. Qual é que é a ação? A gente tem que orar e ouvir a palavra de Deus. A gente tem que estar com nossos ouvidos abertos. Não adianta a gente ouvir uma palavra e não orar antes. Então, esses dois pilares são essenciais para quê? Para que a gente tenha um relacionamento com Ele, para nós recebermos esse dom, esse presente que vem dEle. Até porque nós não temos a capacidade, né? É muito fácil. Quando a gente crê, quando a gente está num ambiente em que a gente crê e que as pessoas ao nosso redor elas também creem, a gente vive milagres, a gente vê milagres acontecendo e a gente vê transformação. É aquele tipo de milagre, a pessoa se transformou em outra. Gente, eu nunca ia dizer que esse cara, que era o maior festeiro, virou pregador. É uma transformação genuína e é uma mudança visível. Então eu te coloco para que tu reflita qual é o ambiente que tu está inserido. Tu tem visto milagre? Tu tem visto gente transformada ou tu só tem visto julgo, né? Como a Mari estava falando, que é muito difícil nas igrejas. A gente acaba sentindo muito julgo e não olhando para a parte dos milagres, da libertação, de vidas transformadas. Até porque as pessoas não compartilham tanto o que mudou, qual é o testemunho de vida delas. Tem algumas igrejas que são mais focadas em testemunhos, outras não falam muito disso, é mais evangelismo. Então, vamos refletir nisso. Qual é o ambiente que tu está, qual é a mesa que tu está te sentando. Tu está numa mesa que tu está ali para
conversar, bater papo, pensar no passado, lembrar das coisas, né? Dizer, ai, como era bom. Ou tu está numa mesa que está te instigando a melhorar, a refletir e transformar o teu interior. Então deixo essa reflexão para vocês. Isso foi uma coisa que mudou muito assim na minha vida quando virou a chave ali que eu conheci Jesus. Foi essa ver milagres e participar. Eu vou contar para vocês rapidinho que eu estava no culto domingo e na igreja que eu estou indo aqui em Atlanta, eles sempre fazem uma oração para as pessoas aceitarem Jesus no final. E dessa vez a gente chegou atrasado, o Davi não quis entrar na escolinha, foi um furdúncio. Eu sei que o Pietro não tinha mais lugar na igreja, a gente chegou atrasado às 11 horas no culto, lotado, e o Pietro sentou na minha frente, eu sentei sozinha atrás e ele com o Davi. Chegou uma hora que o Davi quis ir no banheiro e eu fiquei do lado de um guri, acho que ele devia ter uns 17 anos. E eu lá louvando e gritando, como você sabe, né? Feliz da vida. E o pastor fez a oração, falou, quem quer vir aqui na frente aceitar Jesus? E o guri assim, ó, o guri tava eu sabia que o Espírito Santo queria levar ele, gurias, eu juro. E ele aqui, né, nos nervos. E a mãe dele olhava pra ele. E aí o pastor falou, vou cantar mais uma música. E cantava. Aí dali a pouco ele falou assim, e eu morrendo de vergonha, né, gente? E o pastor falou, agora tu olha pro teu irmão do lado. Fala pra ele, eu vou junto contigo. Ai, gente de Deus. Eu olhei pra essa criança. Eu falei, vamos lá, eu vou contigo. Senhor, me matando de vergonha. Eu falei, vamos, não perde essa chance aí. Aí eu desenrolei, né? Eu falei, vamos, vou contigo lá. Deus quer transformar a tua vida, não perde essa oportunidade, o inimigo não vai deixar tu ir. Eu sei que eu falando com ele, a mãe dele e a irmã olhando assim, sabe, feliz da vida. Eu sei que ele não foi, mas dali a pouco a mãe dele pegou a mão dele, gurias, e foi, e arrastou o guri. E eu fui junto com ele. Falei, eu vou fazer parte dessa festa. E eles orando, eu botei a mão neles, orei, sabe? E eu chorei tanto, gente. Aí eu voltei pra minha cadeira, tava a irmã dele chorando, já abracei a irmã dele. Chorava. E o Pedro no banheiro com o Davi, sabe? Mas olha que bênção, gente, poder participar disso. É isso. É sobre isso, é ver uma transformação na tua frente de uma pessoa, né? De um jovem que podia estar lá fazendo tudo o contrário, né? Que nem a gente sabe. E eu falei, Pietro, que maravilha. Fui lá na frente com o gurizinho. Ai, gurias, mas assim, só pra, né, pra dar esse exemplo pra vocês que é tão fresco, sabe? Foi um domingo abençoado, olha, Deus falando, o Espírito Santo agindo. E qual é que é o nosso... A gente estava aqui... Ai, gente, até me perdi. Onde é que a gente estava? Na fé, né? O que a gente tem que fazer então? Só para fechar, orar e ouvir a palavra. E ter um relacionamento com ele. E ver esse milagre, gurias. Procurem. Se não tá tendo o mover do Espírito Santo onde tu tá hoje, vai pesquisar. Né? Tu vai achar o teu lugar. Deus tem um lugar para todo mundo. E agora a gente vai pro próximo, que é o verde, né? Esperança. E muita gente, até tá falando com meu pai, liguei para ele essa semana e veio tanta revelação que eu tive que falar com umas 3 pessoas sobre isso. E falei para ele, pai, a fé e a esperança. Ele, tá, mas né, pode ser o mesmo, fé e esperança. Até a palavra que a gente leu ali, que é a fé, né, a ter certeza das coisas que se esperam. A esperança, ela está intrínseca na fé. Tá? E se a gente for observar qual é que é o significado elpis ali no grego, ele é a expectativa confiante baseada na certeza. E ela é fundamentada. Então ela tem uma diferençazinha da fé, que não tem que ter fundamento, é simplesmente fé, não é acreditar, é ter fé, é crer, né? Tem essa diferença. E a fé, ela nos leva à esperança. Mas como é que a gente faz para ter esperança? Eu sempre falo esse exemplo, né? Para tu saber o que tu tem, tu vai jogar na Mega Sena. Se tu não for lá e anotou os números, não guardou o papelzinho, tu não vai saber se tu ganhou a Mega Sena. Não estou incentivando o jogo, tá, gente? Deus me livre. Não jogo. Mas se tu não souber qual é a promessa que Deus tem para ti, como é que tu vai esperar nela? Tu tem que ter um fundamento, uma base. Então qual é que é a chave da esperança? É conhecer os planos de Deus, as promessas de Deus. E então tu vai entender o propósito que Ele tem na tua vida. E a fé,
ela serve muitas vezes para nos dar suporte. A fé não, a esperança, desculpa. Então nós temos a fé, a gente está com a ignição, ponto de partida, né, acelerando. Mas muitas vezes a gente passa por dificuldade, por tribulação. E a esperança ela vai nos dar o quê? O alento, o sustento para a gente perseverar. Então a gente vê em Lamentações 3:21, que fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então como é que a gente gera esperança? Lembra do que Deus já fez na tua vida. Nessa, deixa eu botar aqui no mundo. Fê, se tu puder me dar uma ajudinha, que eu não sei quem é que entrou. Então, busca os milagres que Deus fez na tua vida. E quando tu tá ali, duvidando, pensando, será que vai dar certo? Pensa em tudo que Deus já te deu. E Isaías 40:30-31 e fala: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, eu li quando Pedro fez 40 anos, eu li essa palavra para ele, porque aos 40 anos a águia ela sobe lá no monte para se renovar, ela tira o próprio bico e nasce um novo bico, mais forte. Então ela se separa, ela se reserva, e muitas vezes o homem mesmo tem essa crise dos 40, que a gente tem que ser renovado, não só eles, mas a gente também. Crise de identidade, ver quais são, o que tu alcançou até hoje, onde é que tu quer chegar. Então a Bíblia fala que quem espera no Senhor, ele renova as forças assim como a águia. Então que a gente tenha essa força de vontade, essa esperança. E uma coisa muito, muito séria é que a fé ela não é um otimismo. Ou um pensamento desejoso, sem fundamento. Ela tem fundamento. Então não é só... Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre acredito que vai dar tudo certo, né? E é difícil para algumas pessoas. Mas, se tu tá duvidando, vai lá, ora, ouve a palavra. E o call to action aqui, o que tu tem que fazer nessa? Estudar e meditar na palavra de Deus. Quando tu lembra das promessas, quando tu traz à memória o que Deus tem na palavra para a tua vida, que Ele tem um futuro para te dar, que Ele vai te abençoar e não te trazer dores. Tudo isso tem na palavra. Tinha uma amiga minha uma vez que não podia engravidar. Contei isso para vocês uma vez. Eu fiz um estudo bíblico de todas as mulheres inférteis da Bíblia, que Deus foi lá e fez um milagre. E trouxe uma herança, uma família. Então é nisso que tu tem que basear. Se tu tem medo, tá com medo de doença, vai na Bíblia, procura todas as vezes que Deus curou e toma posse. Jesus já pagou o sangue dele na cruz para que tu tome posse hoje. Para que tu possa ser mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Para a honra e glória dele. Então essa é a segunda, né? Então vamos lá, orar, ouvir e meditar, estudar, que a gente está fazendo aqui hoje. E a terceira, gente, tô até com a camisetinha, fazer todas as coisas em amor. Do all things in love. O amor, ele é o que completa a transformação. A gente tem a fé que é dom de Deus, tem a esperança que a gente consegue adquirir, lendo a palavra, que a palavra é viva. Mas o amor é o quê, gente? O amor é uma escolha. O amor é obediência. A gente tem que amar o nosso próximo, a Bíblia diz. Então, se a fé ela inicia a obra e a esperança nos mantém firme, o amor sela essa transformação. Então, tu pode estar fazendo tudo, gente, sem paciência, sem alegria na tua vida. Mas se tu tiver amor, vai ter transformação. Tá cansada, mas tá fazendo ali só no amor, só na graça. Que nem dizem, né? E o amor bíblico, ele é o amor, quando fala do amor bíblico, que é o amor de Deus, Deus é amor, ele fala que é um amor ágape. Ele é um amor que ele é diferente de todos os amores de relacionamentos, de irmãos. Ele é uma palavra diferente no grego. E ele não é só um sentimento. Ele é uma escolha, ele é fazer, gente. Então a gente conscientemente escolhe obedecer a Deus. E amar é agir conforme a vontade de Deus. Enquanto a gente vive no amor, qual é o resultado? Santidade. Obediência traz a santidade. É ali em João 14:15, nos diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Só para lembrar, gente, os mandamentos estão em Êxodo 20. Dá uma lidinha. Tem vários outros. Mas agora eu vou trazer para vocês o mais importante, que só vem
para a gente ali no Novo Testamento, em Gálatas 5,14. Pois a lei inteira se resume em um só mandamento. Um só mandamento resume todos os 10 de Êxodo 20. Ame os outros como você ama a si mesmo. Em outras palavras também fala, ame o teu próximo como eu os amei. E se a gente for pensar, os mandamentos que estão citados em Êxodo 20, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, não farás imagem, não adorarás outros deuses, porque eu sou o teu Deus. Todos estes estão relacionados ao quê? Amar a Deus e amar o próximo. Se tu ama o teu próximo, tu não vai matar, tu não vai roubar. Então é o resumo da lei. Então se a gente focar nisso, gente, não tem como não ter transformação. E ali eu vou fechar para vocês com 1 João 4, 7 e 13, que fala assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Olha que forte. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E onde é que a gente viu? Lá em cima, gente. Lá longe a gente viu que a gente tem que fazer o quê? Permanecer nele para ser transformado. E está aqui a prova. A Bíblia, olha, bate em todas aqui. Então, para a gente ter um call to action aqui, qual é que é a ação? Obedecer a palavra de Deus. Amar e permanecer no amor dele. Então que a gente tenha esse conhecimento, que a gente tenha essa fé para buscar também. E a partir do conhecimento a gente vai saber quais são os mandamentos. Porque como é que nós vamos amar se a gente não sabe o que obedecer? Então a gente tem que estar nesse relacionamento. E eu falei para vocês, não é só acreditar em Deus, como a gente escuta. Eu mesma me abriu a mente. Tu acredita em Deus? Eu acredito. Não, gente, nós cremos em Deus. É muito mais do que acreditar, porque a gente sabe desse valor imensurável que ele tem. Dessa grandeza insondável, incalculável. Então, para a gente concluir, a gente alinha esses 3 pilares, né? O amor, a fé, que gera a salvação, porque a gente tem fé, a gente crê. O que nos salva é crer em Jesus. Olha que forte. A gente já entendeu como ter a salvação aqui. Na primeira já. A esperança que nos dá um propósito. Descobrir o que Ele tem para nós. Nos dá um senso de propósito. Que, gente, eu vou dizer para vocês. É estar com Ele. É ter um relacionamento com Ele em primeiro lugar. Mas também é fazer a obra dEle. A fé sem obras é morta. Então a gente tem um propósito. Deus nos deu dons para que a gente usasse. Para quê? Para a gente faturar? Não. Para a gente ser as pessoas mais felizes do mundo? Não. É para que a gente possa passar isso, multiplicar isso para os outros. E em terceiro, o amor que nos conduz à santidade, que é necessária para o reino dos céus. E com isso, com esses 3, só 3 itens, gurias, tudo muda dentro de nós. A nossa massa, ela vai levedar. E essa parábola desafia a visão do reino de Deus, porque muitas vezes a gente espera sinais, grandes mudanças e o que? Imediatas, respostas rápidas. Mas o agir de Deus ele pode começar de maneira oculta, crescendo silenciosamente até que ele se torne algo grandioso dentro da gente. E assim como o fermento ele transforma toda a massa, aquilo que começa com 3 medidas pode nos moldar e nos aperfeiçoar para o reino dele que há de vir. E isso é muito forte, gurias, porque a gente pensa, tenho que fazer tudo. Às vezes a gente não está feliz, a gente não está alegre. Como é que a gente vai
Parece que a gente está perdendo tudo. E a gente entra no automático. Começa a fazer, e não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Então, quando a gente pensa, né? Eu fiz tanto para Deus. Já pensei. Estou ali fazendo a obra, trabalhando, levando gente para Jesus. Mas e a gente não muda? É aí que a gente muda. É assim que a gente muda, mas a gente não vai amanhã acordar com os 7 dons do Espírito Santo. Tá? E olha que mistério, gurias. Olha, isso é que me... Cada vez que eu não sei, eu li isso aqui a semana inteira, esse um versículo. E cada vez que eu lia, me dava uma coisa nova. Hoje eu descobri outra coisa. Olha que forte. Os judeus, eles usam muito números para refletir, né, estágios, desenvolvimento. E as 3 cores, essas iniciais, tá? Elas se misturam. E com o tempo, essas 3 cores primárias, elas vão revelar o quê? As 7 cores do arco-íris. 7. E assim como o Espírito Santo nos conduz ao pleno desenvolvimento dos 7 frutos do Espírito Santo. Então a gente começa com os 3 e a gente vai desenvolver os 7. De novo, nós vamos desenvolver o amor maior ainda pelo próximo, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, que é a gentileza, a bondade, que é fazer o bem, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Olha que chave isso. E aí a gente é aperfeiçoada no amor, né? Vamos ser mansa, vamos ser paciente. E tem mais, gente. Deus, ele criou o mundo em quantos dias? 7. Mas desde a fundação do mundo, só 3 coisas são essenciais: a verdade, o caminho e a vida. Jesus. Jesus é 3. Ali em João 14:6. Em verdade, lhes digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É só o que a gente precisa, gente. É só ter Jesus na nossa vida. E as demais coisas, as demais cores e os demais frutos vão ser acrescentados na nossa vida. E a fé é em quem? A fé é em Jesus. A esperança é nele, na sua vinda. O futuro é ele, o reino vindouro é ele. E o amor é Deus, é Jesus. Então é só isso que a gente tem que focar. Olha que leveza, olha que fardo que a gente tira das nossas costas quando a gente pensa nisso. Que está todo ali tendo que orar, Senhor, me dá domínio próprio. Fazendo jejum para a gente praticar o domínio próprio. Quantas vezes eu já não fiz pedindo, Deus, tu tem que me dar mansidão. Gentileza no falar. E a gente vê uma mudança. Gente, eu juro para vocês, perguntem para minha mãe, a minha adolescência. Eu não era aquele gurizinho lá que estava na igreja, louco para subir lá no palco, para aceitar Jesus. Eu não era, né? Então a gente vê uma transformação radical se a gente olha para trás. Radical. O que seria de mim, gente? Obrigado, Jesus. Então eu queria que vocês tivessem essa certeza de que foquem em Jesus, foquem nesses 3. Jesus, ele vai até onde tu tá. Ele não vai te deixar onde tu tá. Não vai te deixar no teu nível de conforto. Ele vai desenvolver essas cores para nos aperfeiçoar até a sua vinda. Amém, gurias? Glória a Deus. Fazer uma oração. Primeiro eu vou botar lá no estudinho para vocês esse vídeo do Jacob Petri, que é assim, de abrir a mente, que ele traz o Éden, tudo isso. De não acredito em Deus, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim, gente? Eu amo esse cara, ele não acredita em Deus. E a música que eu escolhi para hoje foi da Isadora Pompeu, da Gauchinha lá, que é Vai Passar. Não, vou cantar que eu tô com a garganta difícil aqui. E só queria fazer uns avisos. Essa semana nos Gringas Cristãs, a Maísa, ela é responsável pela nossa biblioteca com um propósito. E todos os meses a gente tem esse propósito de ler juntas um livro. Então ela vai estar mudando de livro e nessa sexta-feira ela vai ter uma live que ela vai comentar sobre esse livro, que é a quarta dimensão. É isso, Mônica? Acho que é, né?
A Quarta Dimensão, que é um livro muito profundo, né? As gurias, eu tô no grupo ali, mas eu não consegui adquirir o livro, mas ela vai nos dar review. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou lá e vejo o filme, então eu com certeza vou tentar estar na live para aprender do livro e aí, né, ir atrás, porque eu comprei vários, gente, eu não consigo ler, não consigo ter tempo. Mas, e aí ela vai entrar em outro livro que é Enquanto Esperamos. E como a gente espera, né? Muitas vezes a gente está num ciclo de vida, numa estação de vida em que a gente está esperando um emprego novo, esperando uma família vir, né? Recebermos um marido. E a gente está esperando, a gente não está só esperando. A gente está com essa certeza aí que a gente falou hoje. Então participem da live dela. E a gente também tem a live de oração na segunda que vem. Então se quiser orar, não tem problema ser do Brasil, me avisa ali, né? A gente tem os 2 grupos agora que são do Brasil, porque é o nosso coração, né, gente? Como é que a gente não vai ter gente lá do Brasil? Então, quem quiser fazer parte da oração tá convidada também, tá? Só avisar que a gente coloca vocês lá junto. E vou fazer a oração para fechar e aí eu já abro para todo mundo ali no WhatsApp. Se quiser entrar no WhatsApp também, quem tá no Instagram, me manda um DM que eu coloco no WhatsApp. Tem do Brasil, tem dos Estados Unidos. E a gente já é mais de 600 mulheres no WhatsApp. E é muito edificante, né, Mônica? É uma alegria. Gente, é muito bom. Tá? Então vamos orar. Senhor querido, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, que Tu és suficiente, Senhor. Tu basta. A Tua graça, Senhor, é tudo que a gente precisa. Nós viemos agora, Senhor, para Te dizermos, Senhor, que Tu é tudo para nós. Tu é a nossa vida, Senhor, e nós cremos com todo o nosso coração, Senhor, na Tua obra, no Teu sacrifício. Nós cremos em Ti, Senhor. Não só acreditamos, nós também temos esperança, Senhor, que o Teu reino é vindouro, de todas as promessas, Senhor, que aquele que começou a obra no nosso interior, Senhor, aquele que fermentou o nosso interior, há de cumprir todas as obras que Tu tens para nós, todos os sonhos que Tu sonhaste, Senhor. Os Teus pensamentos, Senhor, são muito maiores do que os nossos. Eu Te agradeço, Senhor, porque como a gente é limitado, sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Te pedimos para que Tu venha a transformar o nosso interior, Senhor. Nós queremos ter intimidade, relacionamento contigo, Deus. Ficar perto de Ti, para aprender de Ti. E para poder amar o nosso próximo como Tu nos ama, Deus. Passar esse amor que é sem medida, Senhor. É sem espera, sem recompensa nenhuma. Tu simplesmente nos amou primeiro e nós Te amamos, Senhor, com todo o nosso coração. Te agradecemos por cada família aqui, por cada vida que está aqui estudando e meditando na Tua palavra, Senhor. Que Tu frutifique, que Tu levede a nossa massa, Deus. E cada família, Senhor, que eles vejam os frutos que estão sendo gerados. Porque não tem como voltar atrás, Jesus. A partir do momento que nós Te conhecemos, nós somos transformadas. Que a gente não se cobre, que a gente não escute, Senhor, o acusador, que nenhuma flecha inflamada do inimigo venha a nos abater. Que a gente use nosso escudo da fé, Senhor, e a nossa espada da palavra, para nos defendermos e para nos posicionarmos, Senhor, nessa batalha espiritual, porque nós temos uma certeza, Senhor, nós somos mais que vitoriosos no Teu nome, Cristo Jesus, que é o nome acima de todo nome, e para hoje e eternamente. Amém, gurias? Vou dar um beijo ali para Elisa, para Marcela e para Marlise. Amém. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Beijão.